Oi, pessoal, boa tarde, Capitã Alexandra. Tô sem minha imagem, mas a minha voz é a mesma, viu? Vocês sabem que sou eu que tô falando, vocês já me conhecem. E vamos gravar essa aula assim, sem imagem, que tá melhor para mim, pode acreditar. Hoje não tô muito para aparecer, não, mas vamos lá. Qualquer dúvida, WhatsApp ou mas falem no grupo, porque pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de todos, tá bom? Então, nós vamos iniciar nossa disciplina com sinalização. Sinalização é primordial para que a gente inicie trânsito 2, porque ela é a base de tudo. É entendendo a sinalização que você vai fazer uma fiscalização eficiente, principalmente o pessoal que é do município. Mas é importante que nós, como servidores públicos do Estado, principalmente policiais militares, tenham um entendimento mínimo de trânsito, né? De sinalização. Quem for do trânsito um pouquinho mais, porque muitos vão questionar a gente, né, nas ruas sobre a sinalização, até para uma orientação. Então é importante, tá? Está na ementa desde o início da disciplina, e eu acatei por continuar com a aula, que eu acho importante. Tá? Então, sinalização, o ponto de partida é entender que quando se fala de sinalização, é a organização das instituições que fazem a gestão do trânsito no Brasil. Ou seja, a sinalização ela é feita, primeiramente ela veio no CTB, né? No CTB, em 1997, houve a previsão legal em alguns artigos que eu vou citar mais à frente, citando sobre a sinalização. Tá? E aí, a instituição, né, o órgão maior, no caso o CONTRAN, né, que é um dos órgãos normativos executivos do trânsito, como a gente já viu, ele é importantíssimo para que a gente mantenha, para que o Estado, que eu falo como ente federativo, né, mantenha em harmonia a sinalização. Com base em quê? Com base em normas, com base na lei, com base em manuais editados por órgãos competentes que padronizem esse sistema de sinalização, trazendo maior eficiência e maior fluidez no trânsito. Tá? Então vamos iniciar e aí a gente vai esclarecendo ponto a ponto. Primeiramente, o que é que acontece? A gente tem que entender essa hierarquia, como eu sempre falei, né, das normas. Primeiro lugar de tudo é o CTB, né? Aqui o CTB, que é importantíssimo aqui. Opa, gente, desculpem. O CTB, que é o primeiro código, né, que fala sobre trânsito. É lá, é como se fosse a Bíblia do trânsito, né? É lá que está todas as normas de forma genérica, né? Ela traz as normas de forma genérica, mas que a partir dessas normas genéricas, o órgão competente, no caso o CONTRAN, ela pode editar resoluções que vão complementar as informações do código. Eles vão se casar, não pode ser informações contraditórias, mas eles vão se casar, eles vão complementar o que o código traz genericamente, tá ok? Então, no Código de Trânsito 97, lá estava previsto no artigo 336, o que? Sobre sinalização. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no anexo 2 do CTB, né, até a aprovação pelo CONTRAN, no prazo de 360 dias da publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe o quê? Como nós já estudamos, além das leis, no próprio Código, ele vem em anexo, que é um anexo 1, que vocês fizeram
né, estudaram e fizeram a prova em relação ao anexo 1, que são os conceitos primordiais, elementares, principais que o Código de Trânsito traz, e o anexo 2, que ele trouxe também com as normas para sinalização de trânsito, certo? Só que ele traz de uma forma genérica, e aí essa sinalização ela foi aplicada até a aprovação do CONTRAN, que esse anexo 2 ele foi passado por uma câmara temática. O que é uma câmara temática? É uma reunião, como é que eu posso dizer? É uma junção de profissionais da área, ligados à área que querem resolver, né, para que analisem a forma técnica, forma baseada em dados estatísticos, informações oficiais, profissionais, para que eles editem normas que vão auxiliar com que aquela situação melhore. Por exemplo, no caso da embriaguez ao volante, como é que foi definida a questão dos sinais de embriaguez ao volante, do teor alcoólico? Foi numa câmara temática. A partir de qual teor alcoólico é crime? Foi numa câmara temática, juntando profissionais do trânsito, médicos, legistas e profissionais da área de engenharia do tráfego. Então, juntou vários profissionais da área e fora da área, mas que tinha correlação para analisar, desculpem, a melhor forma de padronizar até que ponto iria ser crime e até que ponto não iria ser crime. Mesma coisa foi a sinalização, teve que passar por uma câmara temática para eles analisarem o que realmente é efetivo, o que não é, né? O que pode ser agregado para somar e para trazer o resultado que o código, que é o objetivo da sinalização, que é o quê? Maior fluidez do trânsito. Tá ok? Então, primeiro, CTB, segundo, o anexo 2 do CTB, que foi inserido posteriormente por uma resolução 160/2004. Eu acho que eu até me expressei errado no início, pessoal, me desculpem. Primeiro veio o CTB, e no CTB ele citou uma previsão de um anexo 2, que teria a aprovação do CONTRAN, e seria feito, né, por essa Câmara Temática. Então, esse anexo 2 ele foi realizado em 2004 e foi implementado ao Código de Trânsito através da Resolução 160/2004. Acredito que foi a resolução mais importante relativa à sinalização. Só que a sinalização, como tudo no trânsito e na vida, ela é muito dinâmica. Não a padronização em si, mas o trânsito em si, né, mudou muito a questão do tráfego, de mais veículos nas ruas, condutores, pedestres. Então, toda essa movimentação, veículos não motorizados que hoje se anda mais, né? Então, tudo isso gera algumas adaptações na sinalização. Então, essas adaptações são feitas através de quem? Do CONTRAN, através de resoluções, e elas vão complementar o que o Código de Trânsito traz sobre veículos não motorizados, sobre pedestres, sobre as normas de circulação e conduta, só que de uma forma mais específica, mais presa, mais fácil mais direcionada, né? Que eu quero dizer, tipo, o Código de Trânsito traz o geral e a resolução vai dizer como é que você vai fazer esse geral, entendeu? Como é que aplica isso? É aí que entra o CONTRAN. E aí o CONTRAN teve a resolução 2, que lá você vai abrir o código aí, quem tiver curiosidade, fala de sinalização, como são as placas, né? Só que, mesmo assim, houve a necessidade de complementação desse anexo 2, que foi quando gerou alguns manuais, né? São 5 manuais que o CONTRAN ele editou para que padronizasse, para que a gente fechasse de uma forma eficiente, para que não houvesse
não houvesse nenhuma tentativa de fazer uma sinalização própria. Não existe. Para fechar aquela situação federal, para que os órgãos de trânsito municipais, estaduais e federais, principalmente quem? Os municipais, né, e os federais, que são os responsáveis pelas sinalizações, né? Seguissem manuais, não podia deixar brechas para que fossem editadas formas para que o órgão de uma localidade específica fizesse uma placa, porque ali ele achava que tinha uma necessidade que não existia no resto do Brasil. Não existe isso. Por isso que o CONTRAN, ele praticamente fala de tudo sobre sinalização para que os órgãos elas façam a sua sinalização de acordo com os manuais e resoluções editados pelo CONTRAN. Fora qualquer coisa feita fora o padrão original, fora o padrão nacional, está errado. As pessoas que se sentirem prejudicadas por uma placa que não existe podem recorrer e podem também entrar na justiça se aquela placa também causou algum prejuízo, né? Algum prejuízo físico ou de dano material, tá ok? E aí, vamos mais para frente. No anexo 1 também fala sobre sinalização, né? E dá o conceito formal, que é o que? A sinalização, pessoal. Sinalização é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via, com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez, gente. Melhor fluidez. Não esqueçam disso. Melhor fluidez é o objetivo da sinalização. Tudo que for planejado para sinalização é buscando uma melhor fluidez, não dificultar a vida do usuário, certo? E maior segurança dos veículos e pedestres que nelas circulam. Ou seja, o que é que a sinalização busca? Eficiência, um dos princípios, né? Rapidez, vocês vão ver os princípios. Eles buscam minimizar o tempo de resposta, ou seja, o cidadão em qualquer lugar do Brasil, ele deve o quê? Ver, entender, segundo, né? Bem bonitinho a minha letra aqui. Primeiro ver, entender e aí agir. Isso num espaço de tempo muito curto, isso tem que ser automático do nosso cérebro entender. Imagina se não houvesse uma padronização, como ia que ser esse circuito aí de ver, entender e agir se fosse diferente em cada estado que a gente fosse. Seria uma loucura. Então, a sinalização tem que ser padronizada, inclusive acredito que essa padronização deveria ser mundial, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, busca maior fluidez, e para ter a maior fluidez, a gente tem que minimizar o tempo-resposta. Quanto maior for esse tempo-resposta, mais o trânsito vai fluir, porque todos vão agir rapidamente no trânsito e de forma segura. Tá ok? E aí, como eu falei, para que isso funcione, esse sistema de ver, entender e agir, nós temos que seguir os princípios da sinalização. E quais são os princípios da sinalização? Aqui eu vou citar e a gente vai tratar de cada um mais à frente. Tá ok? Os princípios da sinalização são legalidade, padronização, seguir padrão legalmente estabelecido, suficiência, permitir fácil percepção com quantidade de sinalização compatível com a necessidade, uniformidade, situações iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério, precisão e confiabilidade, ser preciso e confiável corresponde à situação existente e ter credibilidade, visibilidade e legibilidade, ser vista a distância necessária, ser interpretada em tempo hábil para a tomada de decisão, manutenção e conservação, está permanentemente limpa e conservada
facilitando a visibilidade. Tá ok? Então, pessoal, quando a gente vai falar da legalidade, né, vamos falar primeiramente da legalidade, a gente tem que ter em mente o quê? Eu acho e eu vejo assim, quando eu viajo, e eu acredito que vocês também, que a sinalização ela é tratada de uma forma um pouco, né, leviana, um pouco irresponsável em algumas cidades, né? Não raramente a gente encontra sinalizações utilizadas de forma muito amadora, né? Sem estudo de distância, placas que a gente não reconhece, né? Ou então a gente sente que tem um uso, pelo menos eu, como sou do trânsito, eu sinto que eu tenho um uso que é apenas superficial de uma técnica adequada. E assim, o que é pior, né? Eles são colocados por órgãos de trânsito e eles sabem que nessas condições normalmente ocorre desobediência à legislação. Essas placas não têm valor legal e podem ocasionar confusão, como eu disse, aquela maior fluidez que a sinalização busca, ela pode estar prejudicando, não é? Então, toda sinalização, ela deve ser implantada nas vias e com consequência de um estudo, gente, um projeto de engenharia, com a devida identificação do seu responsável técnico. Para vocês verem a importância disso, o CTB ele traz no seu primeiro artigo a questão da responsabilização, caso um projeto esteja em desacordo com a legislação. Né? O artigo, como está aqui citado, o artigo 1º do parágrafo 3º, que ele fala que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem. Eita, que traço troncho, pessoal. Objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude da sua ação, omissão ou erro na execução de manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, pessoal, é de grande responsabilidade, tanto que o CTB traz no seu primeiro artigo, falando sobre a legalidade e suas consequências, né? Que o Estado ela vai responder, mesmo que objetivamente, ou seja, basta a pessoa que se sente lesada comprovar que houve o dano, né? E uma ação, omissão ou erro na execução, né? Ou uma ação e omissão, não precisa ter o nexo, né? Ele só precisa provar o dano e a ação, e esse dano causado por ação ou omissão do Estado. Então, a obrigatoriedade de seguir a legislação não dá margem para muita criatividade não, pessoal. Em termos de sinalização, é o que é correto, não pode dar margens para ninguém estar inventando de acordo com cada situação, porque vai causar confusão. As pessoas não vivem só naquela localidade. Há trânsito das pessoas de cidade para cidade, de estado para estado. Então, deve ser uniforme. Imagine aí se cada um criasse a sua sinalização, a zorra que seria. Né? Como é que o usuário deveria entender e reagir aos sinais de forma eficiente, como eu falei, com maior fluidez? Se cada estado que ele vai é diferente, iria causar confusão e um trânsito mais caótico e acidentes. O que a gente não busca, né? Então, esse artigo do primeiro CTB mostra essa preocupação, né, com a sinalização. O artigo 80 também do Código de Trânsito, ele também fala aqui, ó, sobre algumas questões que, né, vai autorizar a mudança, mas primeiramente ele fala assim, no caput do artigo 80, sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outro. O artigo 80, ela vai
ratificar o que eu falei, né? Que é vedada a utilização de qualquer outra que não esteja prevista em legislação. É vedada. Se o Estado faz, se algum município faz, está errado, né? E se houver algum dano ao usuário, ele pode recorrer e ser indenizado por isso. E ainda mais porque vai estar comprovado a culpa, né? Mesmo se provar a culpa ou não, mas aí vai estar comprovadamente que o Estado deve ter conhecimento da legislação e aí mesmo assim fez uma sinalização fora do padrão. Mas tem uma situação que ele autoriza, sim, redução de placas que não estejam nos manuais, que é o quê? O CONTRAN poderá autorizar, no parágrafo 2º do artigo 80, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de sinalização não prevista neste código. Quais são esses casos que o CONTRAN pode autorizar? Os municípios ou os entes federativos, né? Gente, um caso bem famoso foi nas Olimpíadas, na Copa, né? Foi necessário uma mudança de sinalização para adequar aquela situação, né? Que tinha muitos turistas, né? Informações que pudesse agregar o maior número de pessoas possíveis, né? E de locomoção também. Então, eram placas experimentais nessa época. Não coloquei aqui o exemplo, me perdoem, mas se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver as placas de sinalização colocada em caráter experimental na época da Copa, aqui no Brasil. Olha só o absurdo, né? De placas erradas, né? A gente tem a padronização correta, prevista nos manuais, que a gente vai ver, né? Que a de lombada não pode ser assim. O mínimo de conhecimento, né? Quem tirou a carteira aí sabe que a vermelha ele vai indicar uma proibição e a amarela uma advertência. Olha só a falta de padrão. Olha só que absurdo. Qual a direção que eu vou? Né? Pode seguir qualquer direção, né? Aqui está dizendo, mas não existe essa placa. Não existe essa placa, tá certo? Então, a legalidade a gente já viu, está previsto lá que tem que seguir padrões e a legislação, está previsto no CTB, e já citei a responsabilização objetiva do Estado. A padronização, que tem que ter justamente aquela interpretação rápida, né? Então, elas têm que ser parecidas no Brasil todo, quiçá no mundo. Acredito que essa padronização seria ideal, porque todos seguiriam a mesma regra em todo local que fosse, aumentando o tempo de resposta e não causando nenhum transtorno quando a pessoa viaja, né? Suficiência. Suficiência, pessoal, vocês acham que quanto mais sinalização é melhor? Vocês acham isso? Bom, eu acho que não, né? Esse exemplo que eu coloquei foram linhas de estímulo à redução de velocidade. Aqui tem na BR, que tem do quê? Eles botam linhas se aproximando para vocês terem a sensação de que está aumentando a velocidade. Então, faz com que você crie um estímulo para que o condutor diminua a velocidade. Tudo bem? Mas imagine se a gente colocasse essas linhas de estímulo à redução de velocidade a cada 100 metros fosse colocada outra. Não iria surtir mais o efeito. O excesso de informação vulgariza aquela sinalização e as pessoas começam a não levá-la tão a sério. Então, nem sempre o mais é melhor. As pessoas buscam evitar sempre uma situação colocando sinalização. Claro que é importante, mas deve-se ter um estudo, estatística, levar em consideração a fluidez, a segurança, os acidentes que estão acontecendo na área. Então, ok? Não pode ser feita de qualquer forma. Vamos dar um exemplo ali, a Epitácio Pessoa. Tem local mais sinalizado que a Epitácio Pessoa?
né? Isso, e é o local que a gente pode relatar que houve os acidentes mais graves aqui em João Pessoa, é na Epitácio Pessoa. Então, nem sempre o mais é melhor. E aí, a gente entra no próximo item, né, dos princípios, que é a uniformidade, igualdade de critérios no uso da sinalização, né? Aí a gente vê uma seta dizendo para passar outra. Tudo bem que vocês já estudaram aqui comigo e sabem que a sinalização semafórica ela tem prioridade em relação à sinalização da horizontal ou vertical, né? Primeiro do agente de trânsito, sinalização semafórica, né? Posteriormente essas sinalizações auxiliares. Aí vocês não iam errar, mas imagina uma pessoa se deparar com uma situação dessa, né? Complicado, pessoal. É claro que a maioria vai entender, mas gera uma confusão. Gerar confusão o mínimo possível, acidentes de trânsito acontecem por causa de 3 segundos de desatenção, por uma baixada de olhar, quando você baixa para olhar seu celular, que está no seu colo, acontece um acidente de trânsito. Então, a gente não pode estar brincando com isso, certo? A padronização, a uniformidade é importante para que não cause confusão nos cidadãos. Precisão e confiabilidade é outro princípio. Ou seja, as pessoas devem sentir o quê? Que naquele local a situação é uniforme, é precisa, que ela traz a informação que ele quer, né? Que ela tem uma sinalização adequada e vai gerar uma reação do usuário. É toda essa cadeia aqui. Vai ter a situação que vai gerar a informação. E aí, se tiver uma sinalização adequada, a reação do usuário. E aí, se esse ciclo continuar, com o tempo naquela região, vai gerar confiança e credibilidade, porque eles vão sentir que há um padrão. Quando você vai num local bem sinalizado, você sente segurança em dirigir naquela área, não é? Então, é a mesma coisa, é esse princípio, precisão e confiabilidade. Visibilidade e legibilidade. No artigo 80 que a gente já leu, mas a gente vai ler o parágrafo 1º que fala o quê? A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do usuário, do trânsito, perdoe-me, conforme normas e especificações do CONTRAN. Ou seja, toda a sinalização, como eu disse, tem que passar por um estudo, e ela deve ser colocada numa área de fácil visibilidade. Se eu colocar um radar, por exemplo, que é cheio de radar ali na Fernando Luiz Henrique, quem mora no Bessa sabe, e de repente tem uma construção, uma árvore, alguma coisa que esconde aquela sinalização, e quando eu passo, eu só vou visualizar essa sinalização quando eu estou praticamente ao lado dela. Quer dizer, eu não tive a informação necessária antes para que eu tivesse eu não tive aquela situação criada, né, de ver a placa, né, processar ela e agir. Eu não tive, porque eu vi, não consegui processar para agir. Então, aconteceu a autuação, você pode recorrer, tirando foto do local e ver que não tem visibilidade. Pode acontecer. Tinha ali na Fernando Luiz Henrique, mas eles retiraram. Outro artigo que fala também relativo à sinalização é o artigo 81 e 82. Vamos analisar o artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança no trânsito. Proibido tudo, gente, que tira a atenção do motorista da via. Colocar outdoors super iluminados, chamativos, para que você tire por um tempo pequeno a visão de onde você deve estar focado. Então, é proibido. Acontece, eu vejo vários
vocês têm que denunciar ao órgão municipal, que é o órgão competente para sinalização, e também eles vão analisar aquela situação se começar a acontecer acidentes e verificar que deve ter eles vão verificar que tem uma causa, e aí eles vão retirar. O artigo 82, ele fala que é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivo suporte junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionam com a mensagem de sinalização. Acontece muito placa de venda e tal, utiliza-se da placa vertical para colocar anúncios. E aí, qual é o objetivo desse artigo? Não tirar o foco da sinalização. O foco é sinalização e nada mais pode conter ali, tá? A informação que tem que ser lida na placa é só sinalização de trânsito. Não se pode ter nada lá. Mas acontece, né? A gente sabe que acontece. O artigo 83. A fixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo da via condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade de circunscrição sobre a via. Ok? Às vezes, o órgão municipal autoriza até aquela publicidade e depois eles verificam que aquela publicidade está ocasionando confusão no trânsito, né? Bom, eu acredito que muitos estejam se perguntando, mas não são pessoas que são profissionais da área que vão fixar aquela placa, deveriam saber quais os possíveis erros que poderiam ser trazidos, né? Como as possíveis falhas, né? Que aquela placa poderia trazer. Sim, eles analisam, mas assim, pode ser que a análise que eles tenham feito foi em cima de outra vertente. E aí vem, ao longo no decorrer da experiência daquele local, vê que não atingiu o objetivo do órgão, e aí é retirado imediatamente, né? Mas se você se sentiu lesado por algum acidente que ocorreu devido a alguma situação dessas que eu estou falando, está no código. O cidadão ele pode recorrer e alegar isso, e com certeza ela terá seu direito protegido. O órgão ou entidade de trânsito, artigo 84, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado, né? E aí, como eu disse, se vocês se sentirem lesados por alguma placa que está achando que está num local inadequado, aciona o órgão de trânsito, que ele vai no local e vai verificar. Inclusive, alguns podem ser colocados de forma amadora, sem ser um conhecimento do órgão municipal. A gente também não pode julgar. Quem é que é o responsável pela aprovação e pela liberação de colocar qualquer tipo de outdoor na via, do órgão competente. Só que há, sim, alguns que burlam e fazem por conta própria. Por isso que é importante a informação do cidadão. Olha aí, vou ter alguns exemplos de placas que são colocadas nas vias, que às vezes dificulta a visualização de alguma placa, ou chama muita atenção o outdoor, tirando a concentração da via. Aí são várias interpretações. Mas poderia ter uma placa aqui também que eles estivessem prejudicando. Eu acho que essa placa aqui, essas placas estão causando muita excesso de informação e prejudica, entendeu? A visibilidade maior que é de placa, muita informação na via, tira a atenção para o trânsito. Também outro princípio é a manutenção e conservação. A manutenção e conservação afetam diretamente o atendimento aos princípios da suficiência, credibilidade e visibilidade. Estão ligados. Se você não tem uma placa limpa, conservada, para que a pessoa veja perfeitamente, então você já está ferindo o princípio da suficiência, porque eu não vou conseguir interpretar aquela placa. Então, perco a credibilidade também
num local em que as sinalizações não têm manutenção eficiente, são destruídas, são amassadas, apagadas, então perde a credibilidade e a visibilidade. Então pode notar que os princípios estão interligados. Pronto, pessoal, e aí a gente entra aqui na classificação, né, da nossa sinalização. E aí eu quero que vocês saibam, né, que são essas 6 as sinalizações do nosso código, dos nossos manuais. Cada classificação dessas, elas são trazidas aí por manuais do CONTRAN e vão especificar melhor, mas não quero que vocês estudem todos os manuais do CONTRAN, pelo amor de Deus. Seria um absurdo, ninguém aqui quer ser especialista em trânsito e nem eu estudo esses manuais. Eu quero que vocês tenham noção das sinalizações, né? Para que se um dia você for para o trânsito, você vai precisar fazer um boletim de acidente de trânsito e você, como do trânsito, você tem que ter a informação na ponta da língua. Mas é fácil. A vertical. A sinalização vertical ela pode ser de regulamentação, que são as placas. Regulamentação, já disse que é aquela questão de proibição, regulamento. Então, elas vão ser de proibição. Então, as cores é o quê? Vermelho, proibido, certo? Então, as placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular e nas seguintes cores, né? Como eu disse, ela é proibida, vermelha, dentro é branca, símbolo é preto, né? Quando escreve aqui o E de proibido estacionar, e a letra preta. Aqui tá meio cobrindo aqui, não é? Mas aqui é uma obrigação, traz uma obrigação para cumprir, e aqui é uma proibição, quando tem um traço no meio. Exceções. As placas de advertência têm 2 exceções. São essa placa para, que vai ser diferente, não vai ser circular, e a de dê a preferência, que vai ser essa triangular para baixo. São as únicas exceções, tá? É possível também na placa de regulamentação ter informações complementares, ok, pessoal? Além do símbolo, né, que vai ficar aqui dentro, ainda pode ter informações complementares. Não está errado, ao lado ou abaixo. A gente vê muito isso. Só ônibus. Então, as únicas que não podem ter informações complementares são as que também são exceções ao formato, viu? Que é a placa pare e dê a preferência. Essas não têm informações complementares e vêm em formato diferente. São as exceções de placas de regulamentação. A outra placa gente, me desculpem. A outra placa vertical é a de advertência. Desculpa, meu dia foi bem cheio. E aí, tô gravando isso aqui no final do dia. Tá bem cansativo, mas vamos lá. É a de advertência, né? Que são as placas de advertência, tem por finalidade o quê? Alertar. As vermelhas, proibir, essas de alertar. Vias com condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. A forma padrão, tá? A forma padrão dela, esse formato. É quadrado, né? Formato quadrado. Devendo uma das diagonais ficar na posição vertical nas seguintes cores, né? É amarelo interno, né? E ele é contornado por uma borda preta. Então, pode ver que tem uma orla interna preta e uma orla externa amarela. E o símbolo e a legenda são pretos. Quais são as seções de advertência? Tem uma laranjinha de advertência que é de obras. E a de sinalização, quando ele vai indicar um semáforo à frente, porque vai ter a sinalização dentro. Então, sai o padrão da cor.
tá? Tem essas retangulares que indicam a direção, são as exceções, tá ok, pessoal? E essa aqui também de Cruz de Santo André, que é a de trem, né? Sinalização especial de advertência, viu, gente? A especial de advertência, que não são as exceções, não confundam, tá? São especiais. Para pista exclusiva de ônibus, pedestre, veículos nos dois sentidos, avisando ao pedestre, ó. Essas que a gente vê muito nas rodovias, com as indicações das vias e suas velocidades. Então, ela traz informações complementares, tá? Ela só complementa a sinalização para facilitar o tráfego, tá ok? E ainda a gente tem a de indicação, são as verticais de indicação. Então, é de regulamentação, advertência e indicação. As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, certo? Geralmente é muito em saídas ou entradas de estados, cidades, para orientação, tá? Em rodovias federais, olha só, orientação de destino, ai gente, meu Deus, orientação de destino, aí ela já vem assim, ó, azul com verde, então a indicação ela é dividida em identificação, orientação de destino, placas educativas, que trazem uma mensagem, né, de utilidade pública, placas de serviços auxiliares e placas de atrativos atrativos turísticos, tá? Então, de indicação nós temos placas de identificação, orientação de destino, placas educativas, placas de serviços auxiliares e placas de atrativos turísticos. E aí a gente entra na sinalização horizontal, que é um tipo de sinalização viária, se caracteriza também por utilizar linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Em alguns casos, tem poder de regulamentação. Né? A gente sabe que essas placas de sinalização horizontal, elas têm poder de orientação, mas também de regulamentação. Quando elas estão colocadas na pista com o intuito de proibição. Né? A gente sabe ali, quando a gente coloca na pista a pintura para proibir do ultrapassar, né, naquela área, ali é uma regulamentação, né? Se você faz, é por conta e risco, mas você está errado, você está desrespeitando uma sinalização. Aí, gente, isso aqui vocês, né, qualquer motorista e quem presta atenção no trânsito vai saber o significado de cada tipo de sinalização horizontal, né? Nós temos o traçado contínuo, sem interrupção, podem estar no sentido longitudinal ou transacionalmente opostas à via. Então, o traçado contínuo aí, que vai indicar a divisão de pistas e nem não permitindo a ultrapassagem, né? No caso aí a amarela. E a branca só a divisão de pistas, né? O tracejado ou seccionado, aqui o exemplo, mesma coisa, que aqui é permitido a ultrapassagem, e aqui é mão e contramão, aqui é só mão. E aqui setas, símbolos e legendas, são informações também no chão que existe no pavimento, indicando uma situação complementa a sinalização vertical. Tá ok? Tem mais nas grandes cidades.
Gente, a função de cada cor, vou dar uma lida, porque isso é bem básico para vocês, né? Isso aqui, como eu disse, isso aqui é só para título de informação, porque todos dirigem, a maioria, e acredito que quem não dirija já prestou atenção nesses detalhes no trânsito. A amarela é utilizada para regular fluxos de sentido opostos, delimitar espaços proibidos para estacionamento e ou parada e demarcar obstáculos. Branca, utilizada para regular fluxos no mesmo sentido, delimitar trechos destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Então, delimitar o estacionamento de pessoas com condições especiais é branco, viu? E marcar faixas de travessias de pedestres e na pintura de símbolos e legendas. A vermelha é utilizada para demarcar o quê? As ciclofaixas que a gente falou no primeiro módulo, aí, a unidade 1, e ou ciclovias, e nos símbolos de hospitais e farmácias. A azul, onde encontramos, utilizada nas pinturas de símbolos em áreas de estacionamentos ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física. E o preto, utilizado para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. E aí a gente tem a sinalização que se chama dispositivo de sinalização auxiliar, que a gente vê os tachões aí, que ele possui aí os catadióptricos, que vai facilitar na visibilidade do condutor à noite, quando a luz bate, vai refletir ali aquela direção. Os dispositivos de sinalização auxiliar aumentam a visibilidade dos sinais e chamam a atenção para obstáculos no local. Tem cilindros e delimitadores também. A sinalização também pode ser a semafórica, que ela vem, né, nesses tipos. Aqui em João Pessoa a gente vê muito do tipo 1, né? E essa aí de sinalização do pedestre também. A gente vê pouca dessa aqui, né, de advertência, mas em algumas cidades existe. Se existe aqui, eu não estou me recordando, mas é só para que tenha atenção na área. E temos os sinais sonoros, que são os sinais que nós, agentes de trânsito, emitimos para que seja cumprida uma regra pelo motorista. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Então, o agente vai fazer o gesto e o som. Ele não pode só fazer o silvio de apito sem fazer a movimentação do braço. O entendimento tem que ser em conjunto, senão ele não tem valor, tá ok? Até porque a gente não sabe com quem está lidando. A pessoa que está dentro do veículo, ele pode não estar escutando, né? Então, tem que fazer os dois sinais. Um silvio breve, quer dizer siga. Dois silvios breves. Gente, estou sem meu apito aqui. Eu estou em casa, mas estou sem meu apito. Dois silvios breves, mas vocês já devem ter escutado, né? Sabe que é para parar. Eu escuto até na Blitz, para a pessoa parar. Um silvio longo é para diminuir a marcha. E os gestos do agente. Ordem de parada obrigatória, a imagem aqui, para todos os veículos. Braço levantado acima com a mão aberta. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido. Ó. Ele está parando tanto essa direção quanto essa direção. Tá ok? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direção que corta ortogonalmente a direção indicada pelo braço. Ordem de diminuição, que são braços para cima e para cima e para baixo, de diminuição da velocidade. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Ordem de parada para os veículos aos quais
a luz é dirigida. Ele tá com a lanterninha aqui, tá? Ordem de seguir. Muito fácil, a gente faz muito em blitz. E as ordens emanadas, como eu já disse, por gestos de agentes de trânsito, prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. O condutor também tem sinais. Só qual a diferença? Dos agentes de trânsito, é uma questão de obrigação. Do condutor, não é obrigação, é uma sinalização para prevenir, né? Para orientação. Se eu faço uma sinalização no meu carro para o outro condutor, não é porque eu já estou dizendo que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, não. Eu só estou alertando qual é a minha intenção ali no trânsito. E aí eu vou observar se os carros vão me dar a oportunidade de fazer o que eu quero ou não. Que a vez é da pessoa. Eu estou sinalizando, por questão, às vezes, estou com algum problema no mecânico no meu carro, estou sinalizando. Ou até para poder aumentar a eficiência da sinalização do sinal da manobra que eu quero fazer. Tá bom? Então, dobrar à esquerda, bota o braço para fora do carro, estica. Dobrar à direita, eu dobro o cotovelo. Está dizendo que eu quero dobrar à direita. Diminuir a marcha ou parar para cima e para baixo. Para avisar que eu estou diminuindo a marcha. Para o outro carro ficar atento. Inclusive nas faixas de pedestre a gente vê muito isso. É muito comum quando em deslocamentos, sejam administrativos ou em serviço operacional, você se deparar com um acidente de trânsito, com danos materiais ou com vítimas, que podem apresentar as mais diversas lesões. Nessas situações, você, como servidor de segurança pública, deverá efetuar a primeira assistência às vítimas deste evento. Ao se aproximar do local, você deve atentar para o gerenciamento da crise, dos riscos, observando sobre vários aspectos, inclusive a sinalização do local. Então, a gente sabe que se a gente se deparar com um acidente numa via, estamos fardados, estamos ostensivos, nós temos que prestar apoio àquele cidadão. Primeira coisa é sinalizar para evitar a extensão do acidente. Mas sinalizar como? Eu estou apaisando, eu estou ensinando minha moto e parei porque me sinalizaram, eu estava de farda. Sinaliza qualquer pé, um galho de árvore, sinaliza distante de onde houve o acidente, dá 10 passos para trás e sinaliza, certo? Para que não haja outro acidente. Primeira coisa é sinalizar. Depois, a gente procura o atendimento emergencial. Por quê, gente? Não é porque é prioridade, é sinalização, não. É porque se você não sinalizar bem, além de você não socorrer a vítima, você está correndo o risco de morrer ali. Primeiramente, o agente, nós temos que pensar nas nossas vidas. Depois, a gente vai cuidar do próximo, porque a gente só pode cuidar do próximo se a gente garantir a segurança dele e a nossa, principalmente. A sinalização também pode ser chamada de sinalização de fortuna e de emergência. É o que isso? Um local mal sinalizado está propício a gerar o quê? Outras ocorrências, além de colocar em risco a vida dos profissionais e curiosos que estejam no local. É o que eu lhe disse. O que vocês estão fazendo ali é uma sinalização de fortuna ou de emergência. Pega qualquer coisa, não tem triângulo no carro, pega um galho de árvore, pega algo visível, né? Que as pessoas possam ver e frear. E manter a distância. Se for no ABR, dê uns 30 passos para trás do veículo para poder botar a sinalização. Porque quanto mais rápida a velocidade, maior a distância da sinalização. Você tem que colocar para o local do acidente. Tá bom? Possíveis formas de sinalização. Cone, se houver, se estiver na viatura, ou se estiver no seu veículo. Galhos e arbustos arrancados à margem das rodovias, como falei, sendo esta uma sinalização de fácil visualização e entendimento pelos motoristas. A melhor sinalização é de galhos. Todo mundo freia quando vê um galho na rua. Se o veículo for caracterizado e possuir sinalizadores de emergência,
Este deve ser utilizado para sinalizar o local após a linha de cones ou sinalização com meio de fortuna. Você pode colocar os galhos, você pode colocar os galhos e um pouquinho antes, né, um pouquinho após, desculpe, você coloca a viatura. Também é uma forma de segurança. Nas blitz, que a gente vai falar mais na frente, nosso mecanismo de proteção, antigamente a gente não colocava as viaturas com medo de dano ao patrimônio público, mas o que é mais importante? Não é a vida do agente, não é a vida do servidor. Então, hoje a gente bota como barreira as viaturas policiais, até porque se alguém quiser fugir de uma blitz, ela com os veículos à frente, ele sabe que vai colidir, ele não vai conseguir passar, tá? Posteriormente a gente vai ver a aula de blitz e vai ver como isso funciona. Então, se você estiver na viatura, sinaliza com a viatura, tá bom? Sinaliza com a viatura que vai ajudar bastante. Bota os cones, bota as viaturas, o que tiver de me auxiliar, coloca, para garantir nossa segurança. E é isso, pessoal. Talvez eu falei um pouco rápido. As coisas que eu falei rápido, que eu fiz a leitura, é porque eu não considero, não precisa ter um estudo aprofundado disso, porque é uma questão de vivência, todo mundo sabe a questão de sinalização horizontal, de pista, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas que vocês saibam diferenciar as sinalizações de advertência, né? As sinalizações de regulamentação, quais os tipos, as sinalizações também que a gente viu de advertência, né, de indicação. Então, a gente saber diferenciar para que a gente tenha uma eficiência, né, maior até no boletim. A gente precisa fazer menção a essas placas, as placas que tem no local. Tá ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp.